Danilo, é uma coisa engraçada que é o seguinte, cara. Obviamente, não entrando em detalhes ali, mas a gente aqui do programa foi muito cobrado. E a gente sempre bateu na tecla do seguinte, cara, até antes de qualquer coisa, ele é inocente. Espera essa porra andar. E a gente conversava direto. Eu conversava com você direto. Sim, sim. Como eu falei, teve um dia lá que você tava falando comigo, de repente você tava roncando. Eu falei, pô, Danilo dormiu, caralho. É verdade. Isso aconteceu mesmo. E o pior porque tava falando montão. Aí eu parei assim pra respirar, eu vi um... Eu falei, peraí. Aí eu continuei. Eu falei, ó, mano, cara... Mas pra você ver, a gente trocou ideia bastante. E hoje a gente tá aqui pra falar justamente sobre algo que a gente tem aí um tempo corrido, mas a gente já vê uma superação. Porque você foi vítima novamente de outro tribunal. Sim. Só que dessa vez foi o tribunal da internet. Sim. E é pesado esse tribunal, viu, mano? Então, eu achei esse tema extremamente relevante e extremamente necessário nesse panorama que a gente tem do brasileiro religioso, né? Porque ainda existe muita intolerância religiosa, ainda existe muitos conflitos entre pessoas que são de vertentes diferentes, muitos interesses em jogo, né, ali que causam boatos, enfim. Então, a gente falar sobre esse assunto e inserir esse assunto sobre uma visão da Quimbanda, ou melhor, sobre uma visão do culto brasileiro de Exu e Pombagira, né, é necessário, porque é a opinião de uma pessoa que pratica uma vertente dessa espiritualidade, mas que acompanha o Tribunal da Internet, que já atacou várias pessoas de várias vertentes. Sim. Entendeu? Então, assim, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente tem que se preparar para lidar com uma situação dessa? Porque eu sempre vi as pessoas passando por isso, mas eu jamais imaginei que eu fosse viver com isso. E uma das principais lições que eu aprendi nisso tudo é que todo julgamento ele tem que causar em você uma mudança, né? E um sentimento reflexivo para que você mostre para as pessoas quem você realmente é e qual é a sua verdadeira capacidade. Então, o julgamento da internet é muito pesado, né? E a gente vai, ao longo desse programa, falar sobre pontos que até a ciência e a filosofia, elas apontam que a Quimbanda ela está muito mais inserida dentro das pessoas do que elas mesmas imaginam. Principalmente porque uma das características do julgamento, né, uma das grandes características do julgamento na internet é que a pessoa atrás do teclado perde a régua moral que ela tem fora e ganha um status e uma coragem que ela não teria se não tivesse a internet. Então, essa flexibilidade da régua moral da pessoa atrás do teclado, praticando julgamentos, que muitas vezes as pessoas que estão julgando, elas têm dedos apontados para elas de várias direções, entendeu? Às vezes a pessoa não é nem ligada ao meio religioso propriamente dito, mas está ali te julgando, ou ela é recente no meio religioso e quer aproveitar o hype de uma situação para poder... porque assim... Se aproveitar, né? A gente não pode esquecer que qualquer polêmica hoje, se a gente falar de polêmica, gera muito mais engajamento na internet do que se a gente falar de um assunto sério. Sabe, eu já vi programas aqui extremamente lindos que foram falados que não tiveram o alcance de programas com polêmicas aqui dentro. Então a polêmica gera engajamento. As pessoas gostam. E isso é histórico. Porque a gente pode ver, por exemplo, na história das civilizações, que você colocar dois homens se degladiando entre si até a morte... O público esquecia a política, esquecia o que estava acontecendo no cenário global ali que envolvia a sociedade,
Esquecia a falta de água, de saneamento, de tudo isso, para se focar nos 2 homens se degladiando. Enquanto isso, nos bastidores, existiam grupos que estavam se aproveitando dessa fumaça, né? dessa manipulação em massa, entende? Então... Tem muito cortina de fumaça com você. Exato. Então, assim, esse jogo de interesses, ele é muito pertinente neste atual momento que a gente vive. Então, a escolha do tema, quando a gente estava conversando, que você me chamou, não, vem fazer um programa e tal, eu falei, não, legal, vou sim, tá entendendo? Que tema que nós vamos falar? Vamos falar sobre superação, né? E vamos falar sobre julgamento. Porque eu acho que a melhor forma de você mostrar o certo e o errado é você mostrar quem vai continuar batendo na mesma tecla. Ou seja, se eu tiver errado, eu paro e sumo. Se eu tiver certo, eu posso até me recolher, mas eu vou continuar trabalhando, porque quando eu voltar eu tenho que vir dobrado. Lógico. Você tá entendendo? Eu tenho que vir dobrado trabalhando, eu tenho que mostrar trabalho, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que mostrar que eu acredito naquilo que eu estou fazendo. E quando o quimbandeiro, eu posso falar em nome da quimbanda, porque assim, eu creio que todo quimbandeiro, ele é persistente naquilo que ele faz. Tá entendendo? Tipo assim, ele não vai perder a fé porque ele perdeu uma batalha. Não, ele vai se capacitar para batalhar novamente até ele ter condições de vencer essa batalha. Mas e o modus operandi disso acontecer? Como é que a gente vai explanar sobre isso? É que o modus operandi, assim, vamos dizer, vamos especificar seu, foi algo tipo particular teu para você conseguir se superar. Mas é importante a gente colocar em pauta muito também a cortina de fumaça que se abre, porque essa cortina de fumaça que se abriu com você, e daqui a pouco pode estar se abrindo contra a pessoa. Sim, vai se abrir. Vai se abrir. Assim, É um ciclo, né? Tem que entender os fatos mesmo, porque essa cortina de fumaça às vezes serve para outras pessoas que estão vindo acender, entendeu? Fazer as merdas. Não, elas possam o quê? Tomar o lugar, ou querer tomar o espaço de algo que já está consolidado e é sério. Sim, exato. Entendeu? Então, assim, existe gente que fomenta isso calada. Sim, que trabalha nos bastidores para isso acontecer, instiga de certa forma as pessoas. Assim, uma das coisas um dos tópicos que eu anotei, alguns tópicos importantes assim, porque eu queria fazer um podcast realmente relevante, entendeu? E eu creio que vai ser. É que assim, a espiritualidade é uma coisa que quando ela se aflora na pessoa, ela dá insights para a pessoa. Então, por mais que você esteja no fundo do poço, existe o povo das trevas que vão te ajudar ali, entendeu? Então, quer dizer, quando você se encontra totalmente ausente de luz, sozinho, porque geralmente quando você toma um nocaute, vamos colocar assim, que você toma um nocaute, você cai sozinho no chão. É difícil ver alguém vir atrás de você pra você não bater a cabeça. É muito. Você tá Vai ter entendendo? mais pessoas pra te empurrar do Exatamente. Então, quando você toma um nocaute, é difícil você encontrar alguém que vai lá e vai colocar a mão ali pra você se erguer, né? E assim, hoje em dia, se eu falar alguma coisa a respeito de alguma pessoa, ou pode se tornar uma verdade absoluta mesmo sendo algo completamente fora da realidade do padrão. Sim. Porque a sociedade, ela criou novos padrões. Então eu posso dizer que de quando eu comecei a aparecer na internet, em meados de 2010 para 2011, que eu comecei a minha trajetória como bruxo macha, né, com o primeiro livro Templo de Andros, Orkut ainda na época, onde eu vou falar para você, é saudoso, porque no Orkut existiam debates verdadeiros ali, entendeu? Eram Era mais filtrado, né, mano? Era semanas de debate, né? Então, assim, não tinha equipe de marketing por trás da história, entende? Não era... Era você, tete a tete. Era tete a tete ali o negócio. E muitas confusões aconteceram no Orkut e muitas foram consertadas ali conversando no próprio Orkut. E, tipo, não existia a forma
de arquitetar que se faz hoje, né? Hoje o jogo ele se tornou completamente fora do padrão daquilo que eu, Danilo, vou falar por mim, não pela Quimbanda, eu, Danilo, acredito que seja o correto. Porque assim,